Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Bem-vindos ao Encontro Luiz Sérgio. Na noite de hoje, estudo da obra Cascada de Luz. Boa noite, Agna. Boa noite, meu irmão Alexandre. Boa noite a todos aí que estão conectados conosco essa noite. Que a paz do Cristo estejam com todos. Muito bom estar aqui de novo. Maravilha. Hoje, o tema de hoje, tratamento espiritual. Igual a semana passada, eu fiquei muito, mas muito feliz de ver esse capítulo aqui de novo, porque a gente se identifica muito, muito com a proposta que o Luiz Sérgio traz aqui. Bom, mas antes de adentrarmos no tema, vamos fazer nossa prece, porque quando a gente vê na obra do Luiz Sérgio, o que eles mais fazem é prece, sabia? Sempre no plano espiritual tem alguma prece acontecendo. E como aprendizes, né, bons alunos e obedientes também à recomendação de André Luiz no Conduta Espírita, vamos iniciar a nossa reunião com a prece. Você faz a prece para nós, Agnes? Faço, sim. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, Jesus, mestre amigo, companheiro de todas as horas, obrigada, Senhor, por estarmos aqui novamente para mais esse estudo. Pedimos, Senhor, as tuas bênçãos para todos que estão aqui conectados esta noite, que todos possam receber a tua paz e o teu amor. Abençoe o nosso estudo, que possamos fazer bom proveito para a nossa vida, para o nosso espírito imortal. Obrigada, Senhor Jesus. E em teu nome damos por iniciado o nosso pequeno estudo da noite, dando graças a Deus. Assim seja. Graças a Deus. Ok, minha irmã. Então, Luiz Sérgio traz aqui para a gente a abordagem sobre o tratamento espiritual. Antes de começar, existe um celeuma no movimento espírita em torno justamente dessa expressão, tratamento espiritual. Na verdade, eu não sei nem por que existe tanto burburinho, porque o Luiz Sérgio usa aqui, Emmanuel usa também, através da psicografia do Chico Xavier, e eu não acredito que seja ofensa nenhuma a ninguém realizar um tratamento espiritual. Ah, mas tratamento remete à medicina, ao hospital. Não necessariamente. Esses ambientes é lugar de você fazer tratamento. Por exemplo, a Agna, com esse cabelo bonito dela, ela fez um tratamento nas madeixas dela na mão de uma cabeleireira. E não deixa de ser um tratamento. Então, a pessoa, às vezes, vai fazer um tratamento nas unhas dela, numa podóloga. Na pele. Então assim, pessoal, não vamos criar confusão por coisa pequena, né? Tem tanta coisa mais séria para a gente preocupar na doutrina. Vamos nos preocupar, inclusive, em fazer um tratamento espiritual sério, que as pessoas que buscam esse tratamento encontrem a seriedade ali naqueles médios que estão indo trabalhar, encontre principalmente a disciplina. A nossa escola mediúnica tem que ser a escola do Chico Xavier, a escola da disciplina. Essa é uma referência, Agnes, que eu tenho para a minha vida e que eu acho muito legal nós compartilharmos com os outros médicos, com as outras pessoas. Que se o Chico Xavier, aquele santo homem, que ele não precisava da doutrina para ser quem ele foi, porque ele já era um espírito de uma nobreza espiritual magnânima. Então, se para ele o Emmanuel repetiu disciplina, disciplina e disciplina, imagina para nós que somos médiuns, né, infantis, no sentido da nossa jornada estar caminhando, né, para sermos bons médiuns. E aí a gente precisa entender que um bom médium não é aquele que tem diversas faculdades. Não, é aquele que leva muito a sério o exercício mediúnico que ele exerce
mesmo sem muitas vezes ter uma mediunidade ostensiva. Ok, minha irmã, dito isso, passo a palavra para você. Pois é, esse capítulo aqui é bem interessante, né? Porque eles foram uma casa espírita de um tratamento espiritual de desobsessão, né? E quão importante para uma casa espírita ter um dia específico, né, para esse tratamento, porque nesse mundo que nós vivemos, de provas e expiação ainda, nós ainda somos muito doentes do espírito, né? Então, acho que esse negócio de ficar falando, tratamento, essa discussão aí é bobagem, bobagem. É um tratamento do espírito, é reequilibrar o espírito, né? No nosso espírito. Todos nós, de uma forma ou de outra, temos as nossas doenças espirituais, as nossas mazelas espirituais, porque nós não ainda somos seres muito, muito imperfeitos, né? Então, não é porque eu estou dentro de uma casa espírita, porque eu sou médium, porque eu sou um dirigente de casa espírita, eu estou livre, eu sou uma pessoa de espírito evoluído, que não estou doente, não adoeço, o meu espírito está total, não tem doença nenhuma, muito pelo contrário, né? Normalmente nós somos pessoas que somos muito necessitados e Deus, pela sua misericórdia, nos deu a doutrina espírita para nos ajudar a nos manter equilibrados. Provavelmente, se estivéssemos fora da doutrina espírita, talvez estaríamos numa depressão, num estado de loucura, alguma coisa assim desse tipo, né? Então, eles chegaram nessa casa e tinha uma irmã lá que chamava Senira, uma moça, né? Que estava, de repente, essa moça, ela acordou triste, depressiva, não queria mais saber de nada da vida, nada, nada, nada. Largou o emprego, largou tudo, a família levou para os médicos, psiquiatra, toda a medicina da terra, tentou tratamento e nada adiantou. E o único recurso foi procurar a casa espírita, né? Foi levar ela para a casa espírita. E ela começou a ser tratada lá na casa espírita. Aí, quando ela entrou na sala de desobsessão, que tinha os médios passistas lá para tomar o passe, a equipe do Luiz Sérgio notou uma equipe de espíritos trevosos junto dessa irmã, né? Que eram espíritos vingadores, que ela tinha sido em vidas passadas uma pessoa tirana, que fez esses espíritos sofrerem muito, e eles queriam se vingar. Aí o Luiz Sérgio perguntou se ela ia ficar curada, e o Tomás falou para ele que sim, se ela seguisse o tratamento, né? O tratamento. E qual é esse tratamento, né? Como é que deve ser esse tratamento na casa espírita? Aí aqui ele vem falando da casa, desse tratamento na casa espírita, que é o mesmo tratamento que a gente oferece na nossa casa espírita, né? Que a pessoa que está fazendo tratamento deve assistir às reuniões públicas e ir no dia marcado para o tratamento espiritual. E fazer esse tratamento o mais tempo possível até poder se ficar reequilibrada, né? Para se tornar uma pessoa reequilibrada. E normalmente, quando a pessoa chega numa casa assim, ela passa, na nossa casa pelo menos é assim, né? Ela passa por uma triagem, onde os médios triadores vão encaminhá-la para o tratamento, né? E nesse tratamento, na nossa casa, são 3 semanas o primeiro ciclo. A pessoa vai passar por 3 reuniões públicas e por 3 dias de tratamento espiritual. E nós temos o dia certo para o tratamento espiritual, né? Porque ele chama atenção aqui que muitas casas elas fazem essas reuniões de desobsessão no dia de estudo, no estudo mediúnico, né, de iniciantes.
E os médios que participam de tratamento espiritual de desobsessão não pode ser iniciante, que é muito perigoso. Tem que ser médios que já têm um certo conhecimento, que já que tem já são médiums mesmos, né? Não são iniciantes, porque ali eles estão lidando com espíritos muito doentes, né? Nós estamos lidando numa sala de obsessão com espíritos doentes, espíritos desequilibrados. Então, se a pessoa não tiver bem equilibrada, não for um médium equilibrado, não for um médium preparado, ele pode se desequilibrar também, né? E ficar doente também. Então, ele chama bastante atenção para isso. Então, o importante, o tratamento espiritual, o tratamento de desobsessão, também depende muito do paciente, né? Porque aqui ele fala que a pessoa é esclarecida dentro do evangelho e é chamada a atenção para a reforma do paciente, a reforma íntima. Não adianta eu ir na casa espírita fazer um tratamento espiritual e depois sair de lá e voltar para a mesma vida que eu levo aqui fora. Eu tenho que mudar de atitude. Se eu não mudar de atitude, se eu não mudar a minha atitude mental, não mudar a minha vida, não vai adiantar. É a mesma coisa que se eu tenho pressão alta. Eu tomo um remédio para pressão alta, aí minha pressão regulariza. Aí eu paro de tomar o remédio, volto a comer salgado, o que é que vai acontecer? Vai aumentar de novo a pressão, né? Então, é mais ou menos a mesma coisa. Se você vai lá, melhora, aí depois você volta para a mesma vida que você levava antes, com os mesmos pensamentos, com as mesmas coisas, você vai voltar a adoecer do espírito, né, Alexandre? Então, depende muito da pessoa que está fazendo o tratamento, se ela quer realmente ser curada, se ela quer modificar a sua vida, se ela quer se tornar uma pessoa diferente, né? Porque a casa espírita não faz milagre, não. Não existe um pozinho de pirim-pim-pim que a pessoa vai ficar livre, solta e os obsessores nunca mais vão chegar perto dela. Não é isso, né, gente? Tem gente que tem essa fantasia. Não tem, não é isso. Pode falar, Alexandre, você está doido Não para falar. funciona assim, né? Não, eu quero falar assim, porque primeiro o pozinho de pirim-pim-pim me lembrou uma coisa maravilhosa que eu tive e imagino que você teve também, que foi a nossa infância com o Monteiro Lobato, através do sítio do Pica-Pau Amarelo. Segundo, pessoal, é muito importante, o trabalho de desobsessão é um trabalho de caridade. Ele é um trabalho de caridade. Então, assim, muitas casas espíritas, por conta dessa rusga com o nome tratamento espiritual, acaba por não realizar a desobsessão, que, na verdade, o tratamento espiritual é um conjunto de terapêutica, que é o passe, que é a desobsessão, que é o esclarecimento, que é a água fluidificada, que é o culto do evangelho no lar, que é a leitura do evangelho, segundo o espiritismo, que é a utilização da prece, que, segundo Kardec, é o meio magnético mais poderoso que nós temos para demover de seus objetivos o obsessor. E aí, Agner, você estava fazendo a prece e minha mente voltou num episódio assim muito, muito triste e cômico ao mesmo tempo. Uma casa espírita que há muitos anos nós fomos e que a sessão de desobsessão ela era uma sessão aberta ao público. Então as pessoas chegavam naquele pequeno salão, aí tinha algumas médiums sentadas, né? E tinha outros médiums, aí já homens, que aplicavam um passe, e tinha o doutrinador, que era o dirigente, que era um showman. Na verdade, o trabalho ali era um show que ele dava ali. Era tão bizarra a cena que, por exemplo, ele conversava, né, aquela conversa sem amor, sem sentimento, mas aquela... Eu ordeno isso, eu exijo isso, saia daí. Quem é você para não obedecer? Coisa desse jeito. E assim, ele falava as coisas para o espírito obsessor e olhava para a plateia
e dava tipo assim um sorrisinho assim, como tipo assim, estão vendo aqui o bam bam bam. E aquilo, na verdade, era um show de horrores aquilo ali. Porque em nada aproximava da mediunidade que Jesus nos ensinou, a mediunidade do respeito, a mediunidade da energia, é verdade. Mas uma energia não por palavras que são utilizadas, mas por uma imposição magnética. E uma imposição magnética oriunda daqueles que colocam amor naquilo que estão fazendo, que usam da energia, mas uma energia que também tem amor. E aí, nossa, esse episódio aconteceu, deve ter uns 30 anos, pelo menos. E não sei por que voltei. Ele era uma pessoa assim que a fisionomia dele já era engraçada. Ele usava um óculos grosso, né, assim, da armação grossa, e a costeleta dele assim era bem grandona assim. Só na costeleta ele tinha mais cabelo do que eu em toda a cabeça, né? E assim ele falava as coisas e ria, aquele sorriso assim, um sorriso dos lábios grandes, dentes grandes e assim eu sei que eu saí aterrorizado daquela reunião. Eu falei, nossa, se isso é assistido por algum espírito de luz, é porque nosso Senhor Jesus Cristo tem muita caridade, porque isso aqui mais se assemelha a um exorcismo do que uma doutrinação que deve ser feita com a mais profunda caridade. Mas aí, Agner, o Luiz Sérgio ainda nos fala aqui que às vezes esse trabalho de desobsessão é difícil angariar médiums que topem fazê-lo. Por quê? Porque tem muito médium que quer ficar vendo espírito, quer ficar psicografando, quer escrever livro. Mas, meus irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Até psicografar, né? Aliás, psicografar não é tão difícil quanto editar um livro. Porque editar um livro, você vai ter uma série de gastos, se você quer fazer um trabalho sério, você vai precisar montar uma equipe para fazer a revisão doutrinária, a revisão de português. E se você não for uma pessoa humilde, ao você ser corrigido, você já não vai gostar do texto que saiu da sua mediunidade, se ele passar por uma correção e forem apontados algumas discrepâncias, se você não for humilde, você não vai aceitar. Mas tudo bem. Até essa parte ainda é fácil. Mas minha irmã Agna, depois que você fez o livro, para você vender esses livros, não é fácil. Então, as pessoas que pensam assim, eu vou psicografar um livro, porque com esse livro eu vou construir a casa espírita, eu vou comprar um lote, eu vou comprar um carro para mim com os direitos. Olha, ilusão. Nesse mercado editorial, só ganha dinheiro quem já tem dinheiro, quem tem condições de vencer isso. As casas espíritas pequenas, as pessoas que estão iniciando e que acham que é fácil, não é fácil. Não é fácil. E principalmente fazer o livro sair das prateleiras. Isso é muito, muito, muito difícil. Eu tiro pelos livros do Luiz Sérgio. Nós temos os direitos autorais do livro Plenitude da Esperança, do livro Trajetória de um Ser Imortal. Temos de outros ainda. Vamos ver agora com essa pandemia se a gente consegue lançar, que é Os Talentos do Senhor. Já está revisado, português, já tem capa, tudo direitinho. Então, a gente faz os livros do Luiz Sérgio. E quem diz que a gente consegue vender? Às vezes faz 1000 livros. Olha, para a gente acabar com esses 1000 livros, se a gente não doar, não fizer um trabalho... Por exemplo, nós recebemos agora o livro novo do Luiz Sérgio, que é o Mundo Espiritual Descrito pelos Seus Moradores. Sabe quantos livros nós vendemos até agora? 2 livros.
Entendeu? Então, assim, quem fez o livro foi a Madras, uma editora comercial que faz o livro porque quer ganhar recurso. Então, se nós que tivéssemos feito esse livro, a gente estaria perdido. Então, vender livro é muito difícil, é caro, não é barato, e é caro para vender também, né? Estamos aí num momento de muita dificuldade. Então, um livro espírita, hoje tem livro espírita de R$70, R$80. Um livro espírita barato vai ser R$35, R$40. E R$35, R$40 para algumas pessoas, é sacrificial despender desse dinheiro. Por isso que quando nós recebemos os livros da Madras, porque os livros da Madras, a dona Elza Médio, ela doou o direito autoral aqui para a nossa instituição. E aí nós recebemos em forma de livros. Então, nós preferimos, em vez de passar anos com esses livros e ainda não conseguir vendê-los, nós usamos esses livros para divulgar o próprio conteúdo da obra do Luiz Sérgio. Então, a gente faz um pré-encontro, aí leva alguns livros para sortear entre as pessoas que estão lá. Então, pessoal, exercer essa mediunidade com um sentimento de caridade, né, trabalhar na desobsessão, que é um trabalho quase que anônimo, é muito difícil conseguir médiums para essas atividades. Porém, nós temos que disseminar, temos que conscientizar as nossas equipes que esse é o trabalho que está à nossa altura, que essa é a tarefa que nos compete. É verdade, né? Porque muitos só querem trabalhar se estiver recebendo aplauso. Mas esses que estão ali no anonimato são os mais importantes, né? É o que faz o tratamento ir para frente, funcionar, né? São eles, os médios abnegados, humildes que estão ali, que ninguém nem sabe quem são, ninguém muitas vezes nem vê, porque entra numa sala de desobsessão, nem olha quem é, não sabe, é um anônimo, mas ali a espiritualidade que está trabalhando, que, como diz o Luiz Sérgio, a espiritualidade que trabalha num trabalho de desobsessão, tem um alto padrão moral, né? Está ali junto daqueles médiuns, fazendo aquele tratamento, e ninguém, ele é um desconhecido, né? Mas se não fosse eles, não teria o trabalho. E é difícil mesmo, é difícil ter médiums para esse trabalho de desobsessão, né? A maioria, infelizmente, as pessoas gostam muito de aplausos, né? De aparecer, de ser elogiado. Infelizmente, ainda muitos espíritas não são realmente espíritas, ainda não aprenderam, não vestiram, como diz aqui, a túnica da humildade, né? E esses médiuns que são humildes, que estão ali, não tem mediunidade ostensiva, mas a mediunidade deles é que sustenta a casa espírita. Não é, Alexandre? Muitas vezes não é aquele médium que psicográfica, o psicofônico, ou que vê os espíritos, esses aí que têm mediunidade ostensiva são importantes, mas a grande maioria, que são aqueles que sustentam o trabalho, normalmente eles não são conhecidos, ninguém nem conhece, mas são eles que sustentam o trabalho da casa, né? E eles são muito importantes. Infelizmente, as pessoas não querem. É difícil, né? Você participar de um trabalho de desobsessão e as pessoas e ter uma equipe mediúnica. Graças a Deus, na nossa casa tem, né, Alexandre? A nossa equipe mediúnica. Mas tem casa aí que não tem. E aí eles fazem aonde? Fazem na escola de iniciantes, usam médios iniciantes. E com isso
como eles chamam bem a atenção aqui, é perigoso, porque os médiuns, ele tem que ter uma reputação ilibada, né? Aí você pega alguém que está iniciando, que ainda não tem uma certa conduta séria dentro da casa espírita para trabalhar com desobsessão, é muito perigoso. Como diz o Luiz Sérgio aqui, a sala de desobsessão é uma verdadeira UTI, né? É uma verdadeira UTI, tratando almas atormentadas. Aí você bota um médium atormentado lá também, o que vai dar, né? Vai dar trabalho para a espiritualidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado aí com a equipe de médios que trabalha na desobsessão. Pode falar, Alexandre. Isso mesmo. E como ele fala também, espírito sofredor é diferente de espírito obsessor. Então, na desobsessão, você está lidando com os obsessores. No desenvolvimento mediúnico, na educação mediúnica, você está lidando com espíritos sofredores, mas que não são espíritos que optaram pela maldade. São espíritos que estão passando por um momento de dificuldade, né, e que estão ali para receber o esclarecimento, a motivação para seguir a trajetória. Mas, Agnes, o tratamento espiritual, ele é muito importante. Nesses tempos de pandemia, nós tivemos a honra, vamos assim dizer, de receber muitos irmãos, muitas irmãs de diversas partes, não só do Brasil, como também do mundo. Acabamos fazendo, assim, amigos, né, que estão no nosso coração, estão nas nossas preces diariamente. E é muito legal ver o quanto o tratamento espiritual pode ajudar muitas pessoas. Ela deve estar assistindo aqui conosco, eu não estou vendo o chat, né? Que é a nossa querida amiga Vera. A Vera chegou até nós, não sei como, mas o Facebook colocou ela, né, na nossa página. A Vera fez o tratamento conosco. A Vera tinha um problema grave de depressão há alguns anos, a ponto dela nem sorrir, né? Ela conseguiu fazer o tratamento, né? Conseguiu melhorar. E assim, não que o tratamento, não que isso aconteceu por causa do tratamento, porque até nosso Senhor Jesus Cristo, ele atribuía as curas à fé das pessoas. Mas a gente fica feliz de o próprio tratamento espiritual ser essa força motriz para que as pessoas possam atingir a cura de que necessitam, e tantos outros casos. Eu lembro um caso também, não sei se você estava aqui na casa, não lembro. Eu não lembro se você estava aqui já ou se era na Ceilândia, mas o fato foi o seguinte: uma pessoa ia fazer uma cirurgia, tá? Tinha uma doença grave. E aí ela ia fazer uma cirurgia e ela fez o tratamento espiritual na esperança, enfim, ela queria a cura para não fazer a cirurgia espiritual. E aí estava tudo certo, a gente fez uma vibração para a pessoa, e aí a cirurgia é cancelada, assim, sem mais nem menos. Naquela época eu acho que não tinha telefone celular, eu sei que ela ligou, muito triste e tal. Aí minha mãe falou, não, paciência, vamos confiar em Deus. Tudo vai se resolver. E aí, no dia e no horário que seria a cirurgia dela, foi a época que teve aqueles apagões, aquelas faltas de energia, né? Por conta da escassez de água e tal. E o hospital que ela ia fazer estava com problema no gerador. Ou seja, se ela fosse fazer a cirurgia ali naquele dia e naquela hora, a chance dela desencarnar ia ser grande. Uhum. Então, o tratamento trouxe a cura da doença dela? Não, ela teve que fazer a cirurgia e ficou boa. Mas, né, deu inspiração, deu sabedoria para que ela não fizesse a cirurgia naquele horário que ia ter aquela falta de energia. Então, assim, o tratamento espiritual, às vezes, não vai dar a resposta que a pessoa quer.
mas vai dar a resposta que ela precisa, a resposta que é necessária para ela. Então, se você que está nos assistindo, que está conectado aqui conosco, assistindo essa live, não se sinta envergonhado. Ai, fazer tratamento espiritual é coisa de gente obsidiada. É coisa de gente obsidiada, sim, mas quem de nós não é obsidiado? Então não fica com vergonha. Igual uma vez, estava fazendo uma palestra em algum lugar, e aí falei da decomposição que os vermes comem nosso corpo. E tinha uma moça lá, ela fez uma cara assim de ojeriza. Eu falei assim, mas esses vermes também, quando você desencarnar, vão comer seu corpo. Ela, não vai comer não. Eu falei, vai sim, porque senão seu corpo nunca vai decompor. Então, nós temos esses vermes dentro de nós. Eles não nos devoram porque nós estamos vivos, nossas células estão vivas. Inclusive, esses dias mostrou, tem um vídeo de um glóbulo branco perseguindo uma bactéria, ou seja, existem trilhões de organismos, de seres vivos no nosso corpo, trabalhando para sobreviverem, para que nós sobrevivamos também. Então, nós temos verme, nós temos infecções, inflamações, temos obsessões, mas nós precisamos o quê? Orar e vigiar para não abrirmos o campo e esse processo obsessivo se instalar por definitivo. Não é isso? Mesmo. É, verdade. Então, acabou o nosso tempo, né? Acabou o nosso tempo. Rápido demais. Engraçado, um capítulo tão pequeno e gera tanta coisa para nós falarmos, né? Passou tão rápido, né? Irmã, então, eu ou você que fez a prece inicial? Fui eu. Foi você, né? Então, eu faço a prece final. Então, mais uma vez, vamos nos unir em pensamentos, em sentimentos, agradecendo primeiramente a oportunidade desse encontro, agradecer a dádiva da doutrina espírita, agradecer ao amigo Luiz Sérgio, que tantos ensinamentos nos traz. Senhor Jesus, bondoso e amado Mestre, que todos conectados conosco neste momento, Senhor, sejam envolvidos por suas vibrações amoráveis e que elas estabeleçam a paz e a harmonia em cada um de nós. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Ok, meus irmãos, minhas irmãs. Muito obrigado pela companhia de vocês. Nos veremos na próxima semana. Tenham todos uma excelente noite, um grande abraço e muita paz. Boa noite a todos. Obrigada. Fiquem com Deus. Tchau.